pessoal, bem-vindos à nossa aula sobre razões e proporções. Vamos entender aqui o que é uma razão, o que são proporções e quais são suas principais propriedades e aplicações. Então vamos lá. Uma razão nada mais é do que uma comparação entre duas grandezas, ok? Então é a forma de relacionar duas grandezas. A gente indica a razão por meio de uma das seguintes maneiras: A, dois pontos B, ou A sobre B, sendo que esta segunda é a mais comum. A primeira aparece, mas não é tão comum assim. Então, nós dizemos que A está para B. O termo A é chamado de antecedente, porque ele é o primeiro termo da razão. O termo B é chamado de consequente, porque ele é o segundo termo da razão. Bom, vamos com alguns exemplos onde a gente tem que aplicar o conceito de razão. Primeiro exemplo. Em uma turma de 35 pessoas, há 17 mulheres. Determine, letra A, a razão entre o número de mulheres e o de homens. E letra B, a razão entre a quantidade de homens e o total de pessoas. Bem simples. Nós temos 35 pessoas numa turma, tem 17 mulheres. Para determinar a razão entre o número de mulheres e o número de homens, basta descobrir o número de homens. Então, o número de homens é o total de pessoas menos as 17 mulheres, temos 18 homens. E reparem que a gente quer a razão entre o número de mulheres e o de homens. A ordem desses termos faz diferença. A razão A sobre B é diferente da razão B sobre A, ok? Por isso que os termos recebem nomes diferentes. O antecedente vem primeiro. Então, aqui, o antecedente é o número de mulheres e o consequente é o número de homens. Então, a razão que a gente procura é 17 sobre 18. Letra B, a razão entre a quantidade de homens e o total de pessoas. Bom, o total de pessoas são 35. Essa razão é imediata, 18 sobre 35. Segundo exemplo, a soma das idades de Fernando e de sua irmã mais nova, Marcela, é igual a 39 anos, e suas idades estão na razão de 8 para 5. Determine qual será a razão entre suas idades daqui a 10 anos. Então, nesse tipo de problema, nós lemos do começo ao fim e vamos executar uma segunda leitura, onde a gente vai anotar toda a informação que nos é passada. Então vamos lá. A soma das idades de Fernando e de sua irmã mais nova, Marcela, é igual a 39 anos. Parou por aí. É a nossa primeira informação. Então vamos registrar isso. Vamos chamar a idade de Fernando de F e a idade de Marcela de M. Então nós temos que F mais M é igual a 39. E suas idades estão na razão de 8 para 5. Segunda informação, e aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção na maneira como nós vamos representá-la. A razão é de 8 para 5, então não tem muito mistério. A fração correspondente é 8 sobre 5. Agora, 8 sobre 5 é igual a F sobre M ou M sobre F? Qual é a ordem? Lembra que a gente acabou de falar que a ordem dos termos da razão é importante, ela faz diferença. Então, como 8 é maior do que 5, a pessoa que tem mais idade tem que ser o nosso antecedente. E essa informação é dada de maneira sutil na primeira linha do problema. A soma das idades de Fernando e de sua irmã mais nova, Marcela. Então, Fernando é o mais velho. Então, a nossa razão será F sobre M, e a nossa outra razão é 8 sobre 5. Temos aqui um sistema. Nós vamos resolver esse problema utilizando somente o conceito de razão, mas também é possível resolvê-lo utilizando conceitos e propriedades de proporções. Então, vamos lá resolver por meio de um sistema utilizando o conceito de razão. Bom, vamos escrever f como 8m sobre 5, trabalhando um pouquinho com a segunda equação, multiplicando ambos os membros por m. E aí nós estamos utilizando o método da substituição. Então,
No lugar de f, na primeira equação, nós escrevemos 8m sobre 5. Então fica 8m sobre 5 mais m igual a 39. Molezinha, é só tirar o MMC desta equação, que é o próprio 5. Então vamos multiplicar toda a equação por 5. Então teremos 8m mais 5m igual a 39 vezes 5, que é 165. Vamos somar o 8 com o 5, obtendo 13m. 13m igual a 165. Vamos dividir o 165 por 13, obtendo 15. Então, a idade de Marcela é 15 anos. E agora, vamos achar a idade de Fernando. Bom, se a soma das duas idades é igual a 39 e Marcela tem 15 anos, então Fernando tem 24 anos. Agora, finalmente, vamos responder a pergunta: qual será a razão entre suas idades daqui a 10 anos? Basta fazer a razão entre as idades, 24 sobre 15, e aí nós somamos 10 anos a cada uma delas, obtendo a razão 34 sobre 25. É comum nós representarmos a razão na forma irredutível, mas aqui já está na forma irredutível, nós não conseguimos simplificar essa fração, ok? Uma coisa que eu quero chamar a atenção, que é um erro bem comum, é que você não pode pegar a razão original, 8 sobre 5, e somar 10 em cada termo. É um erro bastante comum. A pessoa coloca o 8 sobre 5, faz a razão, e aí soma 10, tanto no numerador quanto no denominador, direto, obtendo assim 18 sobre 15. Isso é um erro, ok? Porque as idades não são 8 e 5 anos. As idades estão nesta razão. Ou seja, nós descobrimos aqui que as idades são 24 e 15. Se eu fizer a razão 24 sobre 15, vou achar a fração equivalente 8 sobre 5. Mas isso não significa que as idades sejam 8 e 5. Por isso que somar 10 anos ao 8 e ao 5 é errado. Primeiro você tem que determinar as idades e só então somar 10 a cada uma delas, ok? Vamos falar agora sobre proporções. Uma proporção é simplesmente uma igualdade entre razões. Nós indicamos a proporção por meio de uma das seguintes formas que são parecidas com as formas que vimos anteriormente. A, dois pontinhos B, C, dois pontinhos D, indicando a razão A sobre B e C sobre D. E esses 4 pontinhos indicam a igualdade entre essas duas razões. A forma mais comum, novamente, é a forma de fração. A sobre B igual a C sobre D. Nós lemos que A está para B, assim como C está para D. Os termos da proporção são divididos em dois tipos de termos. A e D, que são chamados de extremos, porque eles estão nas pontas da proporção, e B e C são chamados de meios, porque eles estão no meio da proporção. É como se nós lêssemos a proporção do A até o D, ok? A e C continuam sendo antecedentes e B e D continuam sendo consequentes, ok? Notem que a proporção é formada por duas frações equivalentes. Nas aulas de frações, nós já estudamos esse conceito. Então, uma igualdade entre razões também pode ser entendida como uma igualdade entre frações. Então, essas frações são equivalentes. Vamos ver alguns exemplos. 2 sétimos, 4 quatorzeavos. 2 está para 7, assim como 4 está para 14. Isso é uma proporção. Temos duas frações equivalentes, e aí, claro, se elas são equivalentes, nós podemos colocar o sinal de igual. E aí, já que sabemos que uma proporção é formada por duas frações equivalentes, nós podemos formar várias outras proporções.
Por exemplo, 6 sobre 21, 8 sobre 28, 10 sobre 35 e assim sucessivamente. Quaisquer duas frações que eu selecione formarão uma proporção. Dito isso, vamos ver algumas propriedades das proporções. A primeira é bem importante e bem simples de entender. Somar ou diminuir antecedentes e consequentes não altera a proporção. Vamos utilizar o exemplo anterior. Nós formamos várias frações equivalentes e, selecionando quaisquer duas delas, nós temos uma proporção. Agora, repare que se nós somarmos antecedentes e consequentes, a proporção não se altera. Por exemplo, se eu somar o 4 com o 6, obtendo 10, e somar o 14 com o 21, obtendo 35, então a minha proporção não se alterou. Repare que os antecedentes são todos múltiplos de 2 e os consequentes são todos múltiplos de 7. Então, eu posso formar qualquer proporção que eu queira. Se eu somar, por exemplo, o 8 com o 6, vou chegar no 14. Se eu somar 28 com o 21, vou chegar no 49. Então, 14 sobre 49 também é uma fração equivalente a todas as outras, então também é proporcional a todas estas razões. Então, nós podemos somar ou diminuir antecedentes e consequentes de maneira livre, e isso não vai alterar a nossa proporção. Por exemplo, se eu diminuir o 10 do 6, vou obter o 4. Se eu diminuir 35 de 21, vou obter o 14. Então, isso serve tanto para a soma quanto para a diferença. A segunda propriedade fala da multiplicação. Quando nós multiplicamos antecedentes e consequentes, a razão se altera. Mas se altera de que forma? Ela é elevada ao quadrado. Vamos ver isso com alguns exemplos. 5 sobre 6 igual a 15 sobre 18. Temos uma proporção. Vamos multiplicar o 5 pelo 15, ou seja, estamos multiplicando os antecedentes, e também vamos multiplicar os consequentes. 5 vezes 15 dá 75. 6 vezes 18 dá 108. Vamos simplificar essa razão, obtendo 25 sobre 36. Basta dividir numerador e denominador por 3. Então, vamos obter 25 sobre 36. Reparem que 25 sobre 36 é o quadrado de 5 sextos. Então, multiplicando antecedentes e consequentes, a nossa razão ficou elevada ao quadrado. Antes ela era 5 sextos e agora ela passou a ser 25 sobre 36. Segundo exemplo, 8 sobre 15 igual a 16 sobre 30. É uma outra proporção. Temos duas frações equivalentes. Vamos multiplicar o 8 pelo 16 e o 15 pelo 30. 8 vezes 16 nos dá 128. 15 vezes 30 nos dá 450. Se nós simplificarmos essa razão por 2, vamos obter 64 sobre 225. Novamente, vamos reparar que 64 é o quadrado de 8 e 225 é o quadrado de 15. Então, quando nós multiplicamos antecedentes e consequentes em uma proporção, a nossa nova razão fica elevada ao quadrado, ok? Então, essa é a nossa segunda propriedade. A terceira propriedade é a mais famosa. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, se nós multiplicarmos os extremos e multiplicarmos os meios, vamos achar o mesmo resultado. A sobre B igual a C sobre D, uma proporção. Vamos multiplicar os extremos, então temos A vezes D. Vamos multiplicar os meios, B vezes C.
E aí o resultado sempre será igual, ok? Faça o teste com várias proporções e você vai perceber que em todas essa propriedade existe. Ela não só é a mais famosa, como é a mais importante das propriedades. E exatamente por isso ela recebe o nome de propriedade fundamental das proporções. Essas são as principais propriedades das proporções e agora vamos seguir com um exercício da EPICAR do ano de 2007. Essa é a questão 3 da prova, e aí, sabendo que A, B, C e D representam algarismos maiores que zero e que A menor que B e C menor que D, qual das alternativas é verdadeira? Vamos analisar cada uma delas. Então, aqui estamos na letra A, comparando A sobre B vezes C sobre D com a razão A sobre B. Na letra B, nós estamos comparando esse produto com C sobre D. Na letra C, nós estamos comparando com ambos, dizendo que esse produto é menor do que A sobre B ou menor do que C sobre D. E na letra D, é idêntico à letra C, exceto pelo fato de que, em vez do sinal de menor, estamos usando o sinal de maior. Então, nós queremos comparar o produto dessas razões com cada razão individualmente. Vamos ver o que nós podemos descobrir. Bom, nós sabemos que A, B, C e D são números positivos, eles são maiores do que zero, e nós temos uma relação entre A e B e uma relação entre C e D. A é menor do que B, C é menor do que D. Vamos utilizar o conceito de razão. Se A é menor do que B, então a razão A sobre B é menor do que 1, já que B é maior do que A. Então, nós estamos dividindo um número por outro maior do que ele, obtendo assim um número menor do que 1. O mesmo ocorre com C sobre D, também é menor do que 1. Eu não consigo relacionar A sobre B com C sobre D. Eu não sei qual razão é maior. Então, nós vamos dividir essa solução em 3 casos. No primeiro caso, nós vamos supor que A sobre B é menor do que C sobre D. Professor, mas eu posso afirmar isso com certeza? Não, eu não posso. Por isso que nós estamos dividindo em casos. O primeiro caso é o caso que supõe que A sobre B é menor do que C sobre D. No segundo caso, nós vamos inverter essa suposição, ok? Então, se A sobre B for menor do que C sobre D, vamos fazer esse produto aparecer, ou seja, vamos multiplicar essa inequação por C sobre D. Então, aqui nós temos A sobre B vezes C sobre D menor do que C sobre D vezes C sobre D. Eu peguei esta inequação e multipliquei ambos os membros por C sobre D. Mas, gente, C sobre D vezes C sobre D, o quadrado de C sobre D, é um número ainda menor do que a razão original. Lembre-se que quando nós multiplicamos uma fração entre 0 e 1 por ela mesma, o resultado fica menor do que o número original. Nós abordamos isso na nossa aula sobre frações e números decimais. Então, se você tem alguma dúvida nessa propriedade, assiste aí a nossa aula que vai aparecer aí no card para vocês. Então, C ao quadrado sobre D ao quadrado é menor do que a razão original, C sobre D. Então, a nossa conclusão é A sobre B vezes C sobre D é, na verdade, menor do que C sobre D. Vamos agora para o segundo caso. No segundo caso, nós estamos invertendo. Estamos dizendo que C sobre D é menor do que A sobre B. Vamos utilizar a mesma estratégia neste caso, que é multiplicar ambos os membros por A sobre B nesse caso, que é o termo que falta para aparecer o produto que a gente deseja. Então, multiplicando ambos os membros por A sobre B, nós vamos obter o produto que nós queremos é menor do que A sobre B vezes A sobre B. E aqui nós vamos utilizar o mesmo argumento do primeiro caso. A sobre B ao quadrado
é menor do que o próprio A sobre B, já que A sobre B é menor do que 1. Assim, o produto que nós queremos é menor do que A sobre B neste caso. Isso já é o suficiente para que nós coloquemos a letra C como correta, mas ainda temos que avaliar um terceiro caso. O terceiro caso é exatamente o caso em que as razões formam uma proporção, ou seja, C sobre D é igual a A sobre B. O nosso argumento vai ser exatamente o mesmo. Vamos multiplicar ambos os membros por A sobre B, obtendo esta proporção. Aplicando a propriedade que nós vimos, a propriedade do produto das proporções, nós sabemos que a razão vai ficar elevada ao quadrado. E elevando ao quadrado, nós temos um número menor do que A sobre B. Pelo mesmo argumento, esse número também será menor do que C sobre D, ok? Então, qualquer que seja o caso, a letra C está correta, ok? É natural que quando a gente veja uma questão dessa, a gente queira substituir números, dar valores para A, B, C e D, e aí tirar a nossa conclusão. Num primeiro momento, isso é importante porque ajuda a gente a entender o que está acontecendo. Mas cuidado para você não basear as suas conclusões somente nos números que você jogou, nos valores que você jogou. Porque assim você pode acabar sendo levado para uma conclusão errada. O ideal é, depois que você entender o que realmente está acontecendo, que você tente fazer com os próprios termos A, B, C e D, em vez de fazer com números que você escolheu, para evitar uma conclusão errada, ok? Então é isso, pessoal. Na próxima aula nós vamos ver mais propriedades sobre proporções, mais conceitos, misturas e regras de sociedade. Então, ficamos por aqui por hoje. Grande abraço e até a próxima.